Estimados irmãos e irmãs, continuando nossa reflexão nesse tema bonito, eu amo a minha igreja, nós vamos refletir agora um pouquinho sobre uma cristologia, mas naquele conhecimento de Jesus. Nós vamos embasar no livro que o Padre Zezinho escreveu, O Incômodo e Magnífico Jesus de Nazaré, para que nós possamos descobrir, saber pelo menos que Jesus, ele não só existiu, existe e é o Filho de Deus. Eu espero que você nos acompanhe ao longo dessas reflexões e que o Padre Zezinho possa nos ajudar nessa caminhada bonita que nós estamos fazendo, aprendendo, descobrindo sobre nossa igreja, ou pelo menos reaprendendo sobre nossa igreja. E Jesus é o pilar, é o fundamento, é a base, é tudo dentro de nossa dinâmica eclesial. Talvez estejamos sozinhos neste vasto e inimaginável universo. Pelo menos até agora não sabemos de outros seres inteligentes que o habitam. É bem possível e até lógico que em algum outro canto de nossa própria galáxia, num planeta qualquer, pequeno e insignificante como o nosso, existam outros seres que sabem e que admitam que não sabem. Isto é, seres que percebem e compreendem, e criam e transformam, e que talvez também destruam pelo prazer de descriar e destruir. Num vasto e incomensurável universo, somos um insignificante grão de poeira cósmica, girando a uma velocidade de mais ou menos 107 mil km por hora, ao redor do Sol, suspensos numa Via Láctea que existem várias outras galáxias ainda maiores que a Via Láctea e que tenham também entre 4 a 5 bilhões de anos de idade. Mas tudo isso em direção não sabe de quê. Estamos todos, como os demais corpos celestes, de uma formidável explosão que está se aproximando há mais de bilhões de anos que existem. Os astrônomos juram que só a nossa pequena e insignificante Via Láctea tem cerca de 100 bilhões de estrelas, e que a maioria delas são do tamanho ou ainda maiores do que o Sol. E dizem ainda que só o nosso sistema estelar tem cerca de 2.500 galáxias, cada uma delas com outros 100 bilhões de sóis tão grandes ou ainda maiores do que o nosso. Estaremos, portanto, presos a uma insignificante estrelinha chamada Sol, que é apenas um dos mais ou menos 100 bilhões de estrelas da Via Láctea, que por sua vez são apenas 100 bilhões de estrelas no meio de outras quase 3 bilhões ou trilhões de estrelas incomparavelmente maiores do que o Sol? Para dar a volta pela Via Láctea, que tem 100 bilhões de estrelas, o Sol leva 200 milhões de anos. E se quiséssemos ir da Terra a Antares, que é uma das estrelas mais próximas do nosso Sol, a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, levaríamos 424 anos luz, isto é, voaríamos 424 vezes 9, 4 trilhões, 460 trilhões e 800 bilhões de quilômetros. Se quiséssemos ir à nebulosa Andrômeda, levaríamos 2 milhões de anos-luz. Neste planetinha de apenas 12.757 quilômetros de diâmetro, cientistas cheios de fé no Criador, ou cientistas ateus e indiferentes, acestam suas lunetas e telescópios na direção do escuro universo a perguntar: de onde viemos? Para onde vamos? Onde começa e onde acaba tudo isso? Para alguns, é uma colossal falta de sentido um universo tão grande e tão indevassável, com números que assustam qualquer cabeça pensante,
e nele, num planeta como o nosso. Até agora, nenhum traço de outra vida inteligente. A constatação os leva ao orgulho ou ao niilismo mais absurdo. Para outros, estamos apenas no primeiro minuto da criação. E o que virá daqui a milhões de anos será apenas o segundo minuto. Não passamos de um primeiro passo em direção de milhões de passos que a criação vai dar. Na verdade, estamos num barco que não sabemos de onde veio nem para onde vai. Sabemos pouco mais do que nada sobre a origem da vida na Terra. Sobre algumas plantas e alguns animais, já temos alguns dados, todos eles incompletos. Sobre o homem, não sabemos quando nem como começou. Não sabemos exatamente por que é concebido em determinado momento e não num outro igual ou semelhante. Não sabemos como viverá nem como terminará seus dias. Depois que morre, não sabemos se sobrevive ou não. Temos apenas teorias científicas ainda não provadas e religiões que acreditam num depois, mas nenhuma delas sabe como começa nem como é depois. Vivemos de imaginar com os olhos da ciência e com os olhos da fé. Às vezes as duas caminham juntas, às vezes se agridem e se distanciam, mas não passam de pobres e ignorantes, tanto os religiosos como os cientistas. O que sabemos é tão pouco que não temos senão o direito de continuar perguntando quando, como e porquê, de onde e para onde, de quem e para quem. Neste profundo e misterioso universo, uma ínfima e pequeníssima partícula de poeira cósmica está voando em direção ao desconhecido. Dentro dela, no momento, viajam entre 4 a 5 bilhões de seres humanos, ou mais. Eu e você fazemos parte desses passageiros que nasceram durante a viagem. Viagem que começou há cerca de 4 a 5 bilhões de anos e que ninguém sabe quanto tempo vai durar, nem onde vai dar. Estaremos sozinhos neste vasto e incomensurável universo? Se existe um Criador que imaginou e fez tudo isso, onde será que ele vive? E por que nos deixou aqui, isolados e sem nenhuma resposta? Meus irmãos, minhas irmãs, continue com a gente e nós vamos juntos refletir dia após dia sobre essa beleza que é a humanidade e os passos que Deus Nosso Senhor espera que nós demos dentro dessa dinâmica e fascinante viagem. Pode ser que estamos fazendo uma viagem longa, mas também todos nós temos certeza de uma coisa: ela é fascinante. E se nós descobrirmos algo melhor do que isso, com certeza essa viagem vai se tornar muito mais divertida. E eu estou falando, é disso que você está pensando mesmo, desse Jesus que vem caminhar com a gente. Então, fique com a gente e vamos juntos fazer mais essa trajetória dentro de nossa caminhada reflexiva. Vai nos acompanhar nesses dias, o Padre José Fernandes de Oliveira, o conhecido Padre Zezinho de todos nós. Bom dia!